Olá, amigos, boa noite. Nessa semana, nós comemoramos o Dia do Profissional de Recursos Humanos, profissional de RH, aquele profissional tão comentado nas redes sociais. Não é verdade? Por que será? Nós vamos falar com uma especialista hoje no assunto, nota 10. Não é, Nath? Vem para cá, minha parceira. Com certeza, Dê. Olá, tudo bem? A gente Não é que tantos anos, né? Fez parte do outro lado, né? Agora a gente vai entrevistar alguém que está lá para contar para a gente um pouquinho como é isso. Verdade. Eu sou Denise Brianza, então sejam super bem-vindos aqui no nosso encontro. E essa é minha parceira, né, de muitos anos, e estamos juntas nesse projeto tão bacana, para oferecer para as pessoas uma nova possibilidade de carreira. Perfeito, né? Eu sou a Nathalie, gosto de ser chamada de Nath, sou parceira da Denise, sou psicóloga, impulsionadora de sonhos, e a Denise, ano passado, teve essa ideia incrível de criar esse projeto, criar uma videoteca no YouTube, onde a gente pudesse entrevistar pessoas, inspirar pessoas e ajudar pessoas a ressignificarem, a mudarem sua carreira, a buscarem uma nova profissão, ou para aqueles que estão iniciando, né, que querem se inspirar e conhecer um pouquinho de como é o bastidor mesmo, né? Quais são os desafios, quais são as possibilidades. Puxa, eu quero começar uma carreira, o que eu faço, né? Mas é isso, não vou parar de falar, né, Dê? Porque, afinal de contas, a gente tem uma convidada de honra muito especial. É a estrela da noite. Exatamente, exatamente. Dani também ela chegou. Oh, olá, bom, com essa introdução já tá resolvido já, né? já tá muito bem apresentado, já falaram tudo. Boa noite, meninas. Tem muito mais coisa para contar. Tem bastante coisa, é muito tempo aí, né, nessa área. Mas que bom nós trabalhamos juntas, né? Nós trabalhamos juntas, Nath, na W Torre. Que legal. De novo, em uma multinacional francesa, realmente, do agronegócios. Então, nós tivemos uma jornada juntas aí muito bacana. Que legal, gente. Eu falo, né? Isso é tão importante, já estou até pegando um gancho, gente, desculpa, mas isso é tão importante, né? Olha como deixar marcas boas é fundamental. As duas trabalharam juntas por 2 vezes, provavelmente, quando elas trabalharam juntas, deu sinergia, o trabalho fluiu, foi incrível, e aí quando elas tiveram uma nova oportunidade, né, daí provavelmente você chamou a Dani para trabalhar novamente, né, e estamos aqui de novo, né, e no Gresep a Dani faz parte, então é isso. Eu falo que a gente está numa vitrine o tempo todo, gente. Cuidar da nossa imagem é fundamental. Mas agora chega, né, Dani? Conta aí um pouquinho de você, quem você é. Muito bem, bom, sou psicóloga, atuo na área de recursos humanos desde que eu entrei na faculdade de psicologia, quis muito atuar na área corporativa, recentemente caminhei para a área clínica e estou engatinhando ainda nessa área, mas é algo que eu gosto muito. E desenvolvi minha carreira dentro de recursos humanos em todas as áreas, desde as áreas especialistas, depois para as áreas generalistas, e hoje eu sou responsável pela área de desenvolvimento organizacional e atração de uma startup de tecnologia e micromobilidade urbana. Minha primeira vez em startup, aí passando por altos e baixos no sentido de conexão com cultura, enfim, mas tem sido mais um super aprendizado, embora já tenha uma jornada enorme aí, óbvio, a gente nunca para de aprender. Sou mãe do Gabriel, de 8 meses, me divido aí entre o trabalho e a atenção e o desenvolvimento desse pequeno, lindo ser, e esse também é um dos meus papéis na vida. Nossa, depois conta pra gente, Dani, como é se dividir, né, entre o papel de mãe e papel de profissional, papel de estudante, enfim, todos os papéis, papel dona de casa.
Verdade. Como você está se virando na pandemia e driblando tudo isso. Deu, e eu acho muito importante uma coisa também, para complementar isso que você está falando, né? Como foi retornar, né? Como é? Eu acho que é super importante, seja bem sincera mesmo, né? Como é retornar de uma licença maternidade? Quais são os desafios, né, de ter um bebê pequeno no meio de uma pandemia, né, e retornar ao trabalho, enfim, eu acho que são muitos desafios, acho que seria muito legal se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente. Sim, é um bom ponto. Quando o Gabriel nasceu, e mesmo durante toda a gestação, que foi uma gestação que se passou inteira na pandemia, eu vinha trabalhando de forma mais autônoma, né? Eu estava fora do mercado, do mundo corporativo, por uma opção que eu fiz um ano antes, justamente porque eu gostaria de me dedicar mais a esse momento, né? Mais família, enfim, eu vinha de muitos anos trabalhando, inclusive, fora de São Paulo, com uma dedicação muito atual, e aí, portanto, eu consegui viver mais esse momento aí da gestação e do nascimento dele. Quando eu decidi voltar para o mundo corporativo formal, digamos assim, isso já estava no meu plano mesmo, antes de eu engravidar, eu decidi que eu faria isso quando ele tivesse por volta de 6, 7 meses. Mas isso acabou acontecendo antes, então eu voltei para o trabalho quando ele estava com 4 meses, e eu não podia mesmo deixá-lo com ninguém, alguém desconhecido, ou mesmo colocá-la numa escolinha por conta dos riscos da pandemia. Então, o que eu fiz? Mobilizei a família, né? E aí você já sente culpa, porque não está o tempo todo com seu filho e está trabalhando, mas ao mesmo tempo tem um alívio de que você voltou a ser útil em outros temas, né? Você volta a trabalhar, você começa a se conectar com outros assuntos de novo. É muito legal porque você também, comigo pelo menos foi assim, eu queria muito que ele pudesse já desde pequenininho perceber que o trabalho é algo importante não só para mim, mas para a vida de todo mundo, que aquilo ali era para ele, mas mobilizar a família, né? Então minha mãe, outro parente para ficar com ele também demanda uma outra culpa, que é você está tirando essas pessoas das vidas delas para que elas façam aquele que deveria ser o seu papel, né? Então, funcionou, é assim que eu me organizo hoje, mas eu diria que é um misto de culpa entre a dedicação que eu dou ao trabalho e a dedicação que eu dou para ele. Então, quando eu estou me dedicando ao Gabriel no horário comercial, porque é irresistível, né? Ele está aqui fora, passando uma porta, eu me sinto culpada porque eu estou deixando de fazer algo no trabalho. E quando eu estou no trabalho e ele está demandando, ou chorando, ou se divertindo fora do escritório aqui de casa, eu me culpo porque eu não estou aproveitando esse momento com ele. Agora, tem resposta, tem saída? Acho que a resposta é saída é a gente seguir nossos aprendizados, né, os nossos valores, enfim, e está nos nossos valores, nos meus valores, a valorização da vida, do desenvolvimento da vida, e por meio também do trabalho. Então, no fim do dia, isso tudo se une, né? Tem sim uma sinergia de trabalho com vida pessoal quando ela é possível, e é isso que me acalma todos os dias no fim do dia. Mas, de fato, todos os dias é um novo, é um restart. Todo dia de manhã eu tenho que lembrar de tudo isso para eu não passar um dia mais culpada do que de fato satisfeita com as escolhas que eu fiz e que eu continuo fazendo. Mas esse é um dos grandes desafios nossos, né, mulheres, em eliminar esse sentimento de culpa que nós sentimos, e estar entregue, porque a qualidade do tempo que a gente dedica, ou para o trabalho, ou para os nossos filhos, ele tem que ser 100% ali naquele momento. Se a gente se sente culpada, a gente acaba não se entregando totalmente, né? Mas acho que isso é um aprendizado mesmo nosso. Tem a ver também com o que a sociedade exige da gente, né? Não é só o nosso desenvolvimento interno, mas tem essa pressão também da sociedade, né? Seja mãe, seja excelente mãe, excelente profissional, excelente dona de casa, excelente tudo. É difícil mesmo. E dificilmente alguém te pergunta como você está, se você está bem com aquilo.
Raramente isso acontece, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Se tivesse essa perguntinha poderosa todos os dias, certamente nós mulheres mais nos sentiríamos melhor. Nossa, mas que eu legal. acho, sabe, Dani, que o treino tem que começar a ser a gente se fazer essa pergunta, sabe? Definitivamente, e eu sei que é muito difícil, eu também. Eu, na verdade, estou falando isso, mas eu optei por ficar em casa com meu filho caçula. Eu optei por não voltar, eu fiquei muitos anos fora do mercado de trabalho. Gente, eu vou dizer para vocês, foi um desafio maluco voltar a trabalhar. Maluco, porque o preconceito começou na minha cabeça. Eu falava, bom, como é que eu vou contar para as pessoas que eu decidi ser mãe em tempo integral? E ponto, foi isso, né? Então, é bem desafiador, mas é isso, é um convite para a gente olhar para o presente. O que a gente tem é o aqui e agora, a gente não tem amanhã e o ontem já foi, né? Então, é aqui e agora, eu vou fazer aquilo que é possível eu fazer, né? Enfim, acho que é isso. Mas, enfim, né? Todos os dias. A gente desviou um pouco do assunto, mas eu também acho que é super pertinente, né, Dê? Sabe o que eu queria saber, Dê? Você sabe tudo isso, mas eu não sei. Como é que começou essa carreira, né? Você estava lá, bom, primeiro como começou a escolha para psicologia? Depois que você decidiu psicologia, você estava lá num leque de opções e falou, quero trabalhar com recursos humanos. Como foi isso, né? É legal fazer essa volta. Por volta de 10 anos de idade, se não me falha a memória, esse número que eu tenho em mente, eu parei um dia e pensei, poxa, eu quero muito trabalhar com algo que me faça entender, né, compreender e poder, então, apoiar a evolução de cada ser humano. E achei que eu pensei isso muito avançadinha para essa idade. Mas eu tive algumas influências da família, psicólogos na família. E tem um tio em especial que era um psicólogo muito bem sucedido e eu acabei me espelhando nele. E não tem jeito, influencia. E tinha do outro lado meu pai, que não trabalha, não é um profissional de recursos humanos, mas sempre trabalhou em empresas. Então, ele teve uma carreira muito corporativa e eu achava muito bonito, eu admirava todos os dias meu pai saindo para trabalhar como, né, entre aspas, um executivo, ainda que ele não fosse um executivo, mas nessa jornada executiva. Então, acho que acabei sendo seduzida por isso, e escolhi claramente psicologia, não tive vontade de fazer nenhum outro curso. Quando entrei na faculdade, né, isso se confirmou, meu interesse se confirmou, então, todas aquelas informações, toda aquela teoria psicanalítica, comportamental, do porquê temos essas ou aquelas atitudes, por que a gente toma decisões na vida e no que a gente se baseia, tudo aquilo para mim era encantador. E aí sim, deu match com aquilo que eu sonhei lá aos 10 anos de idade. Então, entender os nossos motivadores, os nossos impulsos como ser humano para tomar decisões na vida, para mim sempre foi o meu grande direcionador de motivação pessoal e profissional. E aí, claro, naturalmente eu pensei, onde é que um psicólogo se encaixa dentro de uma empresa? Porque lembra que eu queria trabalhar numa empresa e ser como meu pai. E aí, pronto, recursos humanos. Fato. Então, vou para a faculdade e vou trabalhar em recursos humanos. E aí, virginiana, com ascendente em Capricórnio, coloquei essa meta e comecei. Enquanto eu não encontrasse um estágio em recursos humanos numa grande empresa, eu não iria sossegar. E foi o que aconteceu. Eu tive a sorte de conseguir um estágio muito legal num programa de estágio de um grande banco de private banking na época, isso foi no início dos anos 2000, e tudo foi dando muito certo. Eu comecei como estagiária na área de recrutamento e seleção, depois de um ano como estagiária, fui fazer mais um ano de estágio na área generalista, então, por ser um banco multinacional, ele já tinha todas as ótimas práticas de recursos humanos, e aí tem um lado ruim, porque minha primeira experiência já foi incrível, né, com uma régua super alta, e eu brinco que mesmo 20 anos depois, eu ainda não vejo em recursos humanos coisas que eu vi quando eu era estagiária nesse banco. E aí fui para a consultoria interna, né, trabalhar como estagiária da área generalista, dos business partners. Depois, meus últimos meses foi dentro da área de remuneração,
E aí fui efetivada na área de recrutamento e seleção, nesse mesmo banco, já tínhamos passado mais de 4 anos, e aí em um determinado momento eu decidi sair, fui explorar o mundo, fui trabalhar em outros segmentos, depois voltei para um outro banco, e tudo foi caminhando dentro daquele meu primeiro sonho. Então, eu consegui ver dentro de recursos humanos a nossa influência na carreira, nas vidas, nas escolhas das pessoas, na felicidade que as pessoas precisam ter para viver bem, né? Então, a gente trabalha, o trabalho eu acredito de verdade que ele é um dos principais meios para te trazer satisfação pessoal, e te dar, de fato, a sensação de que você tem um papel no mundo, assim como todos os outros pilares da vida. E dentro de RH, seja na área que for, eu sempre senti que essa era uma entrega possível e eu conseguia fazer essas entregas. Houve um momento na minha carreira, depois de 5 anos que eu estava na área, que obviamente eu me questionei. Depois eu me questionei mais umas 2, 3 vezes, tive algumas crises, né, nas nossas transformações. É parte do processo, né, Dani? Faz parte. E quando eu tive essas crises, não foi por não acreditar no trabalho que a área de RH consegue, de fato, executar e, de fato, influenciar nos resultados dos negócios de uma empresa, ou mesmo como consultor, independente. Eu faço trabalho como coaching, como psicóloga clínica, então, na vida de cada indivíduo, porque eu acredito na singularidade humana, cada pessoa é uma pessoa, não adianta colocar todo mundo dentro de um bloquinho, né? A gente faz lá as matrizes de performance, não tem six box, landing box, calibragem, você vai enquadrando todo mundo, mas porque a gente precisa fazer uma entrega numérica, né? Não é isso que as pessoas falam, que o RH precisa ser numérico, estratégico, mas é muito difícil você colocar pessoas em caixinhas. Então, esse é o tipo de ponto que eu questiono, e das vezes que eu tive vontade de mudar da área de recursos humanos foi porque eu questionei os movimentos corporativos, né, os processos organizacionais, mas em nenhum momento questionei o poder que, de fato, o trabalho com as pessoas, no desenvolvimento das carreiras delas e das vidas delas, tem de positivo para que as pessoas, enfim, de fato, vivam bem e dentro das empresas consigam ajudar de fato, os resultados a acontecerem, né? As pessoas conseguem influenciar os resultados financeiros das empresas, sim. Resultados de recursos humanos não são intangíveis. As pessoas falam, né? Resultado de RH é intangível, é de longo prazo. Não é bem assim, né, Dani? Quer dizer, existe. Não é bem assim. É que não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que envolvem a profissão, né? E tem trabalhos magníficos que podem ser feitos por bons profissionais nas empresas. E uma das coisas, né, Nath, que a Dani comentou aqui, e que a gente pode observar em todo encontro, sabe, em todo talks, o amor pela profissão, ou aquele, quando você ouve seu coração, né, e fala um pouco mais alto, não é por aqui que eu vou, ou encontrou um propósito, né, viu que tinha a ver, né, com aquilo que a pessoa quer fazer na vida. Então, tem que ter algo a mais. Todo profissional que é bem-sucedido na carreira tem esse ouvir o coração, ter um propósito, amar o que faz. Como você disse, né, tem altos e baixos, mas faz parte do processo. Eu acho até que se conecta com que como a gente começou a conversa aqui, né? Quando eu falei do Gabriel, eu queria que o Gabriel visse a importância desde bebezinho, porque sabemos também que os bebês eles aprendem tudo desde muito cedo, desde quando eles estão na barriga. E aí eu queria que ele visse a importância do trabalho na vida do ser humano. E fazer o que eu gosto tem muito a ver com exatamente isso que a gente está falando, né? Se isso é tão importante, se eu estou seguindo a minha intuição, meu coração, se isso faz bem para mim, por que isso não vai fazer bem para as pessoas? Então, é isso que a gente consegue fazer dentro da área de recursos humanos, eu acredito muito. É, de fato, gerar essa clareza, gerar essa experiência. Acho que poucas áreas geram uma experiência de vida mesmo dentro da profissão.
ainda que você, nas áreas de negócios, né, quando a gente fala as áreas de front, você entregue produtos muito tangíveis, enfim, quando você fala de recursos humanos, você está impactando a presença dela mesmo no mundo. Você tá apoiando a missão que ela tem como ser humano dentro do mundo, né? E aí, me desculpem as áreas de front office, né? E não só o que elas entregam em termos de produto para o mundo. Então, assim, até me arrepia falar nisso, porque a gente vê isso acontecer claramente. E vemos também muito a área clínica dentro das empresas, dentro dos processos de desenvolvimento individual, como coaching, a psicoterapia individual. Todo esse processo comportamental, ele está, sim, presente dentro da área de recursos humanos. Então, o psicólogo que diz que não vai encontrar clínica e comportamento dentro de recursos humanos é porque ele ainda não viveu um recursos humanos real, né? Porque, sim, a gente encontra muito. E, cá entre nós, né, entre nós todos aqui, é um dos momentos mais gostosos, mais prazerosos, quando a gente consegue fazer essa conexão no one-to-one, né, no individual. Porque o individual é que vai crescer e aí ele vai influenciar os outros e aí todo mundo cresce junto. Não dá para você fazer tudo sempre dentro das caixinhas, tudo sempre para todos, tudo sempre na massa. Recursos humanos têm que ter um olhar individualizado, sim. Ô, Dani, conta pra gente um projeto desafiador e que você se orgulhe muito, que tenha trazido muita transformação, sabe? Porque eu acho, assim, as empresas, as organizações estão aí para sustentar esse sistema capitalista que a gente tem, né, para gerar lucro, mas eu acho que também tem um papel social muito, muito forte, muito importante, enquanto trabalho, enquanto transformação, enquanto possibilidade de reconhecimento, porque você vê as pessoas, eu lembrei agora de uma das empresas que eu passei, né, gente, tinha um profissional, não vou nem falar qual é, porque vai que, né, de repente, não vou nem que profissional que era, mas esse profissional se aposentou e ele voltava todos os dias para a empresa para bater papo, para ler o jornal, para não sei o quê. É como se ele tivesse perdido a identidade dele, né? E eu acho que sim, tem que ter um período quando você vai se aposentar. Hoje as empresas já estão cientes disso, né? Desse preparo para a aposentadoria. Mas é isso, é assim, é como se é um sangue, né? Que corre, como se fosse um DNA, como se de repente eu perdesse esse DNA. Então, assim, o trabalho tem esse papel fundamental na vida das pessoas, né? Então, conta pra gente aí um projeto, sabe aquele que foi desafiador, mas que você tem muito, muito orgulho, que trouxe muita transformação? Sim, passa um filme na cabeça, né? Eu vou contar um especificamente, mas eu preciso compartilhar que os projetos que eu mais tive orgulho, né, e frio na barriga mesmo de fazer, foram todos os projetos de entrada nas empresas que eu trabalhei. Então, trabalhar com o jovem aprendiz, e a entrada da entrada mesmo, não é nem o programa de trainee, nem os programas de estágio, mas esses programas que estão mais ligados ainda à etapa de formação escolar dos jovens. Então, acho que os programas de menor aprendiz, eles trazem muito isso para a gente. Você poder começar a fazer parte do desenvolvimento educacional, e proporcionar para esses jovens, muitas vezes aí, dos projetos que eu tenho mais orgulho, em que eu senti que isso deu mais impacto, de fato foram projetos onde a gente envolveu pessoas com uma baixa assistência e baixo acesso à educação, por exemplo, e, portanto, baixo acesso ao trabalho, porque se ele não tem educação, como é que ele vai ser contratado pelo mercado? Então, tive a oportunidade de participar de pelo menos uns 3 projetos como esses para pessoas em situação mesmo de vulnerabilidade, jovens em situação de vulnerabilidade, e colocar essa turma dentro da empresa para fazer treinamento, fazer parceria com ONGs, para eles irem para a escola, para eles estudarem, além do dia a dia educacional que eles tinham, mas proporcionar encontros de educação, formação em outros temas, e ainda conectar isso com o trabalho, não tem preço. Você olhar o jovem no começo de um programa como esse, ali com 14 anos de idade, saindo aos 18,
e sabendo o que quer, transformado, com uma visão diferente da importância da educação para a vida dele, né? E saber que ele não está mais ali fazendo nada ou passando o tempo dele com coisas inúteis, mas que ele está dentro da sala de aula e que depois ele está aplicando isso dentro do trabalho. Isso realmente não tem preço. Eu tenho muito orgulho de todos que eu fiz. E recentemente, assim, até antes dessa minha experiência atual, o Brasil, né, o mundo já vem numa crise, mas o Brasil especificamente já há bastante tempo, e sabemos que o desemprego aí só aumenta, na pandemia nem se fala, mas ainda não era pandemia. Eu estava numa empresa que estava fazendo uma redução bastante forte, bastante importante de custos, uma empresa muito grande, que, enfim, recentemente ela até se recuperou muito bem, está crescendo aí junto com uma maior do mundo, inclusive, mas naquela ocasião a gente precisava pensar mais do que nunca num plano B, para todo mundo que estava ali, porque tudo podia acontecer, a empresa podia crescer mais ainda do que ela já tinha de tamanho, mas a gente também tinha um risco de deixar de existir. Que bom que o melhor aconteceu. E aí, enquanto equipe, além de fazer os processos de transformação, de downsize e de outsourcing, que a gente fala, chamar consultoria parceira para ajudar a movimentar e até desligar pessoas, a gente criou um programinha que, enfim, acabou sendo um coaching em grupo, mas que a gente tinha encontros mensais justamente para a gente se provocar a colocar os nossos planos B, C e D em prática. E por que colocar em prática? Porque a gente sabe que todo mundo tem um plano B. Sabemos que todo mundo tem um sonho diferente, ou um sonho maior do que aquele que a gente já está vivendo, né? Então, assim, vamos criar um fórum para que as pessoas falem primeiro sobre isso e depois a gente tinha a intenção de transformar isso em realidade. E aí apareceu de tudo. Apareceu pessoas que tinham um sonho de ter uma confeitaria, que eu lembro exatamente quem é, um outro que tinha um sonho de ter uma consultoria de bem-estar, e que ela já tinha um projeto escrito que ela nunca tinha contado para ninguém, e aí ela contou nos encontros de coaching em grupo, show. E alguns deles, inclusive, começaram a colocar alguns em prática, começaram cursos voltados para as áreas que eles tinham no plano B e C, e hoje, né, quase 3 anos depois, eu sei que alguns, de fato, começaram a fazer mesmo, já colocaram em prática os planos B de profissão deles. Nossa, que bárbaro isso, que projeto incrível. Dentro da empresa, com o apoio da empresa. Sensacional. Não foi institucional, mas ele se tornou institucional. Não, foi um grupinho, falou, vamos nos ajudar enquanto grupo? Vamos, só que deu tão certo que a gente depois ampliou para a empresa. Ai, que demais, parabéns. Muito legal. Que lindo. Dê, e você? Qual é o projeto que você tem mais orgulho? Nossa, dentro de empresa, como RH, nossa, Deve ter muitos. Tem muitos. Tem um projeto que eu desenvolvi nas áreas mesmo. Eu sempre gostei de trabalhar junto com os profissionais, né? Não dentro de um quadrado, né? A Dani também tem que ser assim. Nada de ficar, RH não tem que ficar dentro de um quadrado, numa sala, né? No computador. Não, tem que sair, né? Tem que andar. E eu sempre gostei de estar em contato com os profissionais, de viajar e de conhecer as experiências. Eu fiz alguns projetos bem bacanas, mas um projeto, não diria orgulho, mas um projeto que me deu muita satisfação pessoal, né, e profissional, foi eu também era responsável por assistência social, né, e amparo ao profissional, e eu fui até a África do Sul para ajudar, né, uma família após um acidente, né, em Angola, porque eu trabalhava na área de construção, sempre trabalhei muito com engenharia civil, né, e construção, e numa das idas eu ajudei, né, uma família cujo profissional que estava trabalhando lá teve um acidente terrível, e esse apoio, eu digo, foi muito difícil, desafiador para mim, né, de conter emoção e lidar com a situação, resolver uma coisa, resolver outra, mas o fato da pessoa da família ter se sentido confortada, né, diante de uma situação difícil, eu acho que foi que eu lembrei agora, né, mas assim, é uma pessoa que sempre me fala, ai, nossa, que bacana,
que você estava lá com a gente, que nos ajudou, então, sempre fica na minha mente, sabe? Foi muito legal. Muito e a legal. Dani, sabe, Nath, não sei se você reparou, mas ela foi um business partner, né? E assim, será que dá para esclarecer para a gente o que é o business? Verdade. Tem gente que talvez não saiba. Se come com farinha, se não come, então nunca vi nem comia, só se falar, né? Morde ou não? E assim, aí você pode engatar e fala para a gente, o profissional de RH, qual a diferença, então, do business partner, o que é, o profissional de recursos humanos, o profissional de departamento pessoal, né? Quais são as áreas possíveis de atuação do profissional da RH? Perfeito. E acho que daí, Dani, você já podia engatar junto nesse babado todo, assim, que curso você foi fazendo, né, para se especializar, enfim. Legal. Bom, a área de recursos humanos, que bom, ela está sempre ganhando cada vez mais espaço dentro das empresas. Hoje já sabemos que recursos humanos é uma área que faz parte das empresas estruturadas, faz parte mesmo de todo o processo, de todo o planejamento executivo da empresa, e que a participação, a influência de recursos humanos, ela é, sim, já decisiva para os rumos dos planos estratégicos das empresas. E para que isso aconteça, o RH não pode passar a maior parte do tempo dele falando de assunto de RH, né? Ele tem que falar do assunto do negócio, daquele business que ele trabalha. E o business partner, que é o parceiro de negócio, ele tem como principal atributo, vamos dizer assim, principal papel, justamente apoiar o negócio da empresa, que eu tive um cliente que falava um negócio muito legal, que agora eu faço parafrase dele, ele dizia, onde é que está o centro nervoso da empresa? Onde é que a gente produz e faz a empresa crescer e ter lucro e impactar a sociedade? Então, o business partner, que é parceiro de negócio, ele precisa entender como é que funciona o centro nervoso da empresa, como é que aquela empresa impacta na sociedade, como é que o processo todo de negócio dela acontece. Então, por exemplo, eu estou numa startup de tecnologia em micromobilidade urbana. Ainda que eu seja da área de produto, e aí falando das áreas de especialistas, que são remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção. Agora, alguns RHs já estão criando, de fato, áreas de análise de dados, né? Então, o famoso People Analytics, né? Os RHs que têm essas áreas, de fato, eles estão, nem estão mais saindo na frente, eles já estão cumprindo uma necessidade urgente da área de recursos humanos. Também é uma área especialista. Agora, o business partner é o que a gente chama de generalista. É o profissional que conhece um pouco de cada uma dessas áreas especialistas que eu comentei, e ele é a ponte entre os assuntos de recursos humanos e o quanto esse assunto de recursos humanos vão impactar, como é que a estratégia de pessoas que está lá em recursos humanos vai ajudar o negócio da empresa a ser vencedor, a crescer de fato para onde a empresa tem de maior interesse de crescer dentro do planejamento dela. Quando a gente olha para essas duas áreas, né, áreas especialistas e áreas generalistas, que é o business partner, acho que a grande diferença está em você, como profissional, ter mais identificação com uma rotina mais de negócio. Então, se você gosta mais de transitar nos temas mais relacionados aos processos dos produtos da área que você atua, da empresa que você atua, você vai transitar melhor com o business partner. E se você tiver muitas habilidades, uma habilidade de relacionamento, estabelecimento de confiança, se você gosta muito de se comunicar e tem poder de influência, aí falando de competências, né? Se você tem uma competências fortes ligadas à influência, o business partner é uma excelente carreira dentro de recursos humanos, e é uma das carreiras mais importantes até, mais valorizadas, depois de remuneração, né? O business partner é um dos profissionais mais caros até de recursos humanos hoje em dia. Quem fica nas áreas especialistas, que é onde eu estou hoje, mas eu adoro a consultoria interna, fui muito business partner e tenho certeza que voltarei a ser um dia,
Mas as áreas especialistas são para as pessoas que gostam mesmo de fazer produtos que vão endereçar essas estratégias de pessoas. Então, quais são os produtos que recursos humanos vai criar para ajudar a estratégia da empresa a dar certo por meio das pessoas? Então, vamos pegar lá a remuneração e benefícios. Essa área precisa criar produtos ligados à atratividade de remuneração fixa, produtos ligados à atratividade e modernidade até de benefícios. Então, hoje em dia se fala muito de benefícios flexíveis, né, o Beneflex. As empresas que não têm benefícios flexíveis, elas estão atrasadas, porque você não precisa ser obrigado como profissional a ficar com todos aqueles benefícios que a empresa te oferece e muitas vezes até ter um desconto importante na tua folha de pagamento. Muitas vezes você não precisa de assistência médica porque você já faz parte da assistência médica do seu marido. Só que, tá bom, eu não quero, fiquei sem. Não, Beneflex não, se você não quer alguns benefícios, você vai somando pontos para você melhorar os outros benefícios que te faz, que são mais importantes para você. E aí você pode, por exemplo, ter um plano de saúde top, porque você escolheu não ter vale-refeição e vale-alimentação, que você se organiza melhor com esses 2 outros itens dentro da tua rotina. Sei lá, você tem um restaurante e tem acesso à alimentação muito mais barato do que se você tiver desconto em folha com o seu ticket, por exemplo, né? Ticket denota idade, né, gente? Sim! Então, as especialistas, elas têm que pensar nas estratégias. Exato. Eles foram primeiro, então... Isso. Área de seleção, por exemplo. Muita gente acha que a área de seleção continua sendo aquilo, né? O basicão. Vou lá, o gestor abre uma vaga, eu tenho 30 dias para fechar com o melhor profissional. Não, recrutamento de seleção hoje em dia é muito mais do que isso. Então, você também precisa ser um parceiro do negócio sendo um recrutador. Hoje em dia, as estruturas de recrutamento e seleção, elas também funcionam como uma consultoria interna. O recrutador, ele precisa ser o ponto focal de atração para um determinado segmento de negócio dentro da empresa. Ele tem que entender qual que é a estratégia da operação. Vamos pegar a operação. O que a operação precisa fazer na minha empresa hoje? Putz, eu tenho um custo operacional muito alto, a gente está trabalhando para que isso melhore, ou a gente tem um problema muito grande de perdas na nossa produção, porque temos um problema como a capacitação dos colaboradores, eles cometem muitos erros durante o processo operacional. Então, eu falei 3 coisas aqui, que se o recrutador e o analista de desenvolvimento organizacional não souberem, como é que eles vão desenhar os melhores produtos para endereçar a estratégia da empresa por meio das pessoas? E assim, não é a estratégia de pessoas. A estratégia de pessoas, ela só consegue ser desenhada a partir do momento que a empresa consegue te dizer quais são os problemas que ela precisa resolver, para que ela existe. Então, quais são os problemas que as empresas precisam resolver dentro do segmento de negócio dele? XYZ. Então tá, área de pessoas. Quais são as perguntas, então, que a gente vai ter que também fazer para apoiar esse resultado? Então, qual é a estratégia de pessoas e, portanto, seleção? Quais são as pessoas, quais são as cabeças que essa empresa vai precisar ter e que eu, como recrutamento de seleção, vou ter que criar uma forma de atrair para atingir o objetivo que a empresa tem, que tem a ver com o problema que ela está se propondo solucionar para o mundo, né? Então, aí a gente também já se provoca que não temos que ficar atrás do computador desenhando um monte de produto e tirando soluções mirabolantes, bonitas, né? Como diria antigamente, de abraçar a árvore em recursos humanos. Não é só fazer team building, não é só fazer oba-oba, não é só fazer prêmio de reconhecimento, pagar bônus, que faz com que as pessoas se engajem e entreguem os resultados da empresa. Muito pelo contrário. É você saber fazer as perguntas corretas e montar a estratégia que vai endereçar as respostas, né, que você vai ter que dar para que o resultado de fato aconteça e que para todo mundo chegue ao objetivo comum. É isso. E Danis, que cursos você fez aí ao longo da tua carreira? Pois é óbvio que tendo feito psicologia dentro das empresas, a falta de uma visão administrativa é gigantesca. Eu senti isso logo de cara, mesmo quando eu estava fazendo estágios, eu sentia falta disso. Eu tive uma gestora que também se tornou minha amiga, que sempre dizia, né,
eu não confio nos números dos VPs, porque os VPs geralmente são psicólogos e eles não sabem fazer conta. Olha aqui o preconceito, ela brincava, mas ela carregava nas tintas. Mas, de fato, ela tinha que checar 5 vezes a planilha de bônus, que era uma coisa que ela não fazia com a equipe de remuneração, por exemplo. Não tinha que checar tanto assim. Então, o profissional de RH que não conhecer de administração, ele certamente terá um problema. Então, fui fazer pós-graduação em administração, gestão empresarial na época. Tinha um monte de coisa de matemática financeira, economia. Então, foi fundamental para a minha vida profissional. Hã? Eca, Pois é. A sorte é que eu tive bons professores, porque senão eu não ia conseguir fazer um terço. Depois, eu fiz gestão estratégica de pessoas, porque chega uma hora também que você vai crescendo na carreira e você precisa aprender muito sobre liderança. Ainda que você não seja líder, e ainda que bom, hoje em dia a gente já tem muito mais flexibilidade, temos estruturas deshierarquizadas, tem muitas empresas que trabalham já 100% nos modelos de squads, só que ainda assim sempre haverá uma liderança, né? O ser humano, ele é formado por líderes, porque somos criados minimamente pelas pessoas que representam nossas figuras de pais, né? Sejam pais biológicos ou não, no modelo que for, o ser humano precisa de mentoria, né? Somos a espécie que nasce mais prematura, na verdade, e que passamos muitos anos dependente de um outro ser humano. E aí a gente ter a pretensão de achar que dentro das empresas a gente pode trabalhar sem liderança, porque muita gente fala isso, tem alguma coisa errada. Agora, não precisamos de chefes, não precisamos de modelos ultrapassados de liderança. A gente precisa de modelos de parceria, como aqueles modelos que tivemos nas nossas vidas pessoais quando a gente se desenvolveu. É a mesma coisa, né? Então, eu fui fazer gestão estratégica de pessoas para ver tudo que estava ali, pilares de cultura, competências, desenvolvimento de equipes. Na época começou, isso foi em 2018, mais recente, a gente já começava a falar muito mais de people analytics, de tecnologia, dentro da área de recursos humanos. Já era também um momento onde a gente falava bastante de storytelling. Toda aquela sopa de letrinhas de tecnologia já estava aparecendo muito ali, entre 2016, 2015, 2016 e 2018. E, recentemente, eu estou agora começando vou começar semana que vem um curso de transformação digital. Queria ter feito um de UX, né, de experiência do usuário, mas ainda não vai dar, porque tem uma parte técnica muito pesada que eu não vou ter tempo de fazer. Mas a única certeza que a gente tem é que precisamos agora aprender tecnologia. Sim, influencia demais, né? Influencia demais a tecnologia e ajuda bastante o RH a se desenvolver. Muito. Agora, dados, por exemplo. Análise de dados, sem tem dúvida. que ter. O RH que não analisa dados hoje, ele tá defasado, ele não vai conseguir ajudar a empresa. Então, quer dizer que se você tem uma formação em psicologia, você vai ter que se desenvolver em administração. Se você tiver uma formação em administração, você precisa se desenvolver no que diz respeito ao comportamento humano. É isso, né, Dani? É isso, exatamente. Você precisa dos dois. Tudo, né? A tecnologia envolve tudo. Tudo, e a tecnologia ela vai te trazer os famosos dados para você tomar decisão, porque senão você fica ali no mundo das ideias, você fica muito filosófico, a área de negócio não vai te entender, se você trabalhar numa empresa muito de engenharia, as pessoas não vão entender o que você está falando. Então, assim, não tem para onde correr. E também não é aquela máxima que a gente ouviu muito também, né? Para trabalhar com recursos humanos, você tem que gostar de gente. Acho que não é por aí. Acho que você precisa entender um pouco sobre pessoas. Gostar ou não é uma outra história, né? Acho que se você não gosta de gente, na verdade, você não pode trabalhar em área nenhuma, em empresa nenhuma. Você tranca no banheiro, né? Nem como veterinário. Nada. Nem como veterinário você não pode trabalhar, porque como você vai atender os donos dos animais? Pois é. Exato. Exatamente. Se você não gostar de gente, você tem que ir para terapia, né? Porque, exatamente. Inclusive, existem patologias, né?
Se você é físico, matemático, engenheiro, não interessa, né? Não importa. Você não gosta de gente, se tranca, não tem jeito. Mas é exatamente isso, você tem que entender dos dois lados, é fundamental. Quanto ganha? Entender dos dois lados, entender de área de comportamento humano, de administração, de tecnologia. E aí, quanto ganha um profissional desse? Meu Deus, né? Pois é, olha só. Início de carreira, vamos pensar, início de carreira. Início de carreira. Bom, o profissional de recursos humanos, infelizmente, ele não tem, ele é a área ainda que menos ganha, né? Que tem o menor salário ainda dentro das empresas. Embora tenha um impacto enorme nos resultados. Então, em início de carreira, se você, por exemplo, é um analista júnior, já pensando na primeira função profissional, pode até ser um assistente de RH, também tem, como assistente você pode começar ganhando ali R$ 1.500, R$ 2.000. Quando você se torna um analista júnior, e aí eu estou falando valores de empresas que pagam na mediana de mercado, tá? Então, vou falar mediana e as que pagam o máximo, que são as mais competitivas. Se você é um analista júnior na empresa que paga mediana, você vai começar a ganhar em torno de R$ 3.000, R$ 3.500. Se você já está como júnior numa empresa mais competitiva, já pode começar ganhando R$ 4.500, às vezes R$ 4.800 ainda como júnior. E aí vai progredindo. Um analista pleno, já chegando no sênior, por exemplo, uma empresa que paga mediano, o sênior vai receber ali em torno de R$ 5.500, R$ 6.000. Uma empresa que paga a máxima, já vai para 7.500, 7.800. E aí você já vai começando a se tornar o especialista. Empresas que pagam a mediana como especialista, você vai começar ganhando por volta de 8.000. As que pagam a máxima, você pode chegar até 11.000. E se você é um business partner, você pode começar ganhando de 8 a 9.000 no início da tua carreira como business partner, e você pode chegar até 20.000. Por quê? 20, 25.000. Por quê? Porque você tem a carreira em Y, né? Você pode ser um consultor, que é um business partner, sem ter equipe, sem ter uma liderança, e, portanto, você vai acompanhar o salário de um outro profissional que é líder, e a mesma coisa acontece para o especialista, enfim, que também caminha na mesma faixa salarial. Então, você pode ser um consultor, um especialista ou um líder. Nesses três cargos, vamos dizer assim, essas três funções, você vai ter mais ou menos essa progressão que eu comentei. Você começa por volta de 10, 11.000 e pode chegar até 20, 25.000. E aí, se você se torna um diretor de RH, começa ali com 28.000, tem empresas que pagam no início da faixa, então pode ter até 25.000, e pode chegar no máximo até 36.000, empresas que pagam muito bem. Diretores de RH, pelo que a gente vê de pesquisa de mercado, e essas informações que eu estou trazendo são informações de pesquisas abertas, dificilmente ele ultrapassa o salário de R$ 40.000. Depende muito da empresa. Se for uma empresa muito grande, enfim, aí isso pode acontecer, mas é bastante raro. Muito legal. Olha aí, gente, praticamente uma pesquisa de remuneração aqui. Sim, verdade. É a resposta completa. Eu falei, é a diretoria, mas eu sinto muito que as empresas ainda não dão o devido valor ao profissional de recursos humanos, né, com tanto desafio, né, e tanta competência necessária para esse profissional. Então, comparando até os salários de diretoria, está longe, né, longe de salários de uma outra área técnica, por exemplo. Né? Então, igualmente importante, né? Não estou dizendo que uma é mais importante do que a outra, mas são igualmente importantes. Mas ainda faz parte, né, Nath? A gente tem um processo. Chega lá ainda, né, Dê? Mas chega lá. E mulher, então, ainda ganha menos ainda, né? Porque a gente ainda tem essa tristeza aí que a gente carrega. Tudo bem, né? Então, eu acho que esse desafio. Eu acho que a Dani provou agora que psicólogo também entende de número, né, gente? Verdade. Mas, sabe, eu até hoje, gente, assim, eu não consigo entender como é que as empresas não valorizam, né, essa área. Por que tem esse preconceito? Por que tem
baixa valorização, gente, é de verdade uma área, um centro nervoso, né, onde você liga a questão dos números, a questão do business, do negócio, a quem faz o business acontecer, né, que são verdadeiramente as pessoas, né. E, puxa vida, isso me incomoda, sabe? Sempre me incomodou, né? Porque eu falava, gente, mas eu queria entender que lógica é essa, né? Que está por trás, que lógica perversa, né? Bom, é que nem não valorizar professor primário, né? É um pouco isso. Né? Professores, né? Professores não, mas eu acho que o professor primário ainda é mais desvalorizado e a idade de formação, a idade que qualquer diretor, presidente, dentista, médico, seja lá qual for, tem que passar por um professor primário, né? Que vai formar esse ser humano, e aí, né? Puxa, esse professor deveria ser tratado a pão de ló, ter o melhor do desenvolvimento, que ele pudesse desenvolver sua carreira, que ele ganhasse super bem, mas enfim. Eu queria contar a história que a Dani escolheu. Sim, conta. Depois tem uma perguntinha também. Mas conta. Você quer fazer a pergunta primeiro, e aí para encerrar eu conto a história e a Dani fala por que ela escolheu essa história? Sim, claro. Minha perguntinha tem a ver com seleção. Então, eu queria ter um tema que interessa muita gente. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, né? Uma coisa rápida mesmo, uma dica de como se comportar numa entrevista, né, de seleção. Acho que é bacana, né? Uma gerente dando uma super dica para a gente. Acho que o comportamento que você vai ter num processo seletivo, né, numa entrevista, ele precisa condizer, e ele precisa estar no mesmo nível de engajamento que você está para conquistar aquela posição, né? Então, se você quer muito aquela vaga, se você quer muito trabalhar naquela empresa, você primeiro precisa saber o porquê você quer muito. E para isso você precisa conhecer tanto a vaga, obviamente, como a empresa. E aí acho que essa é a dica, né? Conhecer muito bem a empresa que você está indo fazer entrevista. E aí, gente, não é só entrar no site e ler qual é a cultura, quais são os valores, qual é a missão, qual é a história. Pesquisar notícias sobre aquela empresa, pesquisar qual é o posicionamento que ela tem de marca e até de posicionamento de negócio que ela tem no mercado, e aí ler notícias sobre ela. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que falam sobre as marcas e que falam por meio das vozes das pessoas que de fato ali trabalham ou trabalharam. Então tem plataformas como Glassdoor, Indeed Glassdoor, tem o próprio LinkedIn, as redes sociais como um todo. Quando a gente estuda a experiência do usuário, a gente vê que as pessoas que têm uma experiência positiva com uma marca, elas contam no máximo para 4 pessoas a experiência positiva. As que tiveram uma experiência negativa, elas contam para mais de 16 pessoas. Então, assim, se você quiser saber sobre aquela empresa, você vai conseguir, vai ter muita informação disponível. E aí você vai saber fazer uma boa entrevista, por quê? Porque você vai conectar a tua experiência, o teu desejo, então, por que eu quero essa posição, por que eu quero trabalhar nessa empresa, com a realidade dessa empresa. Uma entrevista, ela precisa ser uma conversa muito mais conectada com a realidade daquela oportunidade, daquela posição. É como se você já estivesse conversando dentro da empresa. Então, o que você faria? Como é que você entende a estratégia? Como é que a tua experiência poderia contribuir para aquele desafio que a empresa tem? Acho que essa é uma coisa fundamental, e eu diria que é 70% do processo, mas tem uma outra parte que também é fundamental, e que esquecemos às vezes de lembrar, que é conseguir fazer uma conversa pautada em futuro. Então, você tem que contar a sua experiência, o que você faria para contribuir para aquela empresa, mas quais são as competências que você tem, quais são os desejos, como é que você se organiza como ser humano para contribuir para aquela empresa numa visão de futuro. E aí, isso tem que ser por meio do teu próprio exemplo. Se você conta como é que você se prepara para o futuro, como é que você se organiza para manter a tua educação, né, o teu conhecimento atualizado,
Se você consegue contar como é que você se conecta com a tecnologia e como é que você vê o impacto da tecnologia no business daquela empresa que você já estudou e sabe qual é o mercado dela. Se você consegue dizer na entrevista o que você faria para apoiar o crescimento sustentável dela, já considerando quais são os riscos que essa empresa tem e que ela pode enfrentar para que ela se mantenha no mercado. Então, a conversa também precisa fluir nesse sentido, uma visão de futuro. Se você só fica no passado, é insuficiente. Hoje em dia, né, as conversas de seleção, elas estão bastante diferentes hoje em dia, nesse sentido. Então, entender muito do business e conseguir conversar como se você já estivesse lá dentro e já dizendo o que você faria para o futuro. É isso, acho. Não sei se eu respondi. Obrigada, muito bom, adorei a resposta. Vamos à nossa história, que a gente está no final do final, né? Ai, já passamos até do nosso tempo. Já ficou muito bom. Sim. Bom, a história que a Dani escolheu foi Alice no País das Maravilhas. E aí, eu escolhi um trecho, né, junto com ela, que é esse, o do gato risonho. Indo para a floresta para passear sozinha à noite, encontra um gato bem lá na frente. E Alice diz: "Quem é você?" E o gato, com uma voz sinistra, diz: "Meu nome é Gato Risonho. Eu sou seu amigo." "Você é meu amigo? Como é que posso saber se você é do bem?" "Não tem como saber. Você decide se vai confiar em mim ou não." E o gato some. "Cadê você? Onde você está?" Ele aparece bem na frente de Alice, que toma um susto. "Ai, nunca mais faça isso!" "Tomou um susto?" "Desculpe, não quis assustá-la." E deu um sorriso com seus dentes podres e afiados que ia até os olhos. Um sorriso enorme, que dava medo. Era um gato bem assustador. "Você é um gato bem assustador, mas vou confiar em você. Todos aqui me assustam, mas não confio no chapeleiro." E aí, Dani? Por que essa história de confiança, confiar, não confiar, ser do bem, não ser do bem, te inspirou? Me sinto chegando numa empresa nova, quando eu ouço, me sinto chegando para atender um paciente novo e tendo alguns minutos para mostrar para ele que a gente pode ter um elo de confiança. Escolhi porque, para a vida, acho que tem muito a ver com o meu estilo mesmo, o meu jeito de ser. Eu confio de graça e na largada em todo mundo que eu conheço e que eu estou junto. Essa é a minha premissa, então eu confio primeiro para depois entender se eu posso ou não confiar. E dentro da profissão, dentro de recursos humanos, a confiança ela é fundamental. Acho que, ela é fundamental para toda a profissão, mas se você não tiver isso como o core, se você não estabelecer isso como a tua premissa de trabalho, nada vai dar certo, porque você lida com informações muito confidenciais, você lida com sentimentos, você lida com conflitos o tempo todo, inclusive conflito é uma ferramenta de trabalho que o profissional de recursos humanos tem, e se você não é o exemplo da confiança para os seus clientes, é óbvio que você não vai conseguir para nada. É isso. Obrigada pela história, Nath. Ai, que lindo, eu amei. Que fechamento incrível. Quero mais, fico com vontade demais. Vou pegar minha Alice aqui para ler de novo. Dá vontade, né? Dá vontade de ler a Alice de novo. Maravilhoso. É isso, né, gente? Eu acho que talvez nesse momento desafiador, meninas, que a gente está vivendo, é confiar em si, é confiar no outro, é confiar em algo maior, né? Confiança é realmente fundamental. Ou você tem, ou você tem. Se você não tiver, nada dá certo. Não é negociável. Também acho. Bom, vamos encerrar, então. Tanta coisa de RH para falar, né, Nath? Com a Dani, tanta coisa para perguntar ainda. Nossa, pode fazer uma série de... Gente, quem quiser...
sim, de temas, verdade. Quem quiser pode te procurar, Dani? Super, super, né? Estou super à disposição. Aliás, vai ser um prazer poder conversar mais sobre o tema, com quem tiver interesse, sobre qualquer perspectiva de carreira ou não, pode ser de apoio, tá tudo certo. Vai ser Qual é muito o teu gostoso. LinkedIn? O que você quer passar? LinkedIn, Face, enfim, Insta, o que você prefere? Tudo. LinkedIn, todos estão, Daniela Tomé, Instagram Dani Tomé, tem também a consultoria, que é a Mover Consultoria, mas ela está um pouco mais quietinha, então prefiro deixar os meus perfis pessoais mesmo. E Facebook também, mas os melhores canais no fim do dia são, hoje em dia, LinkedIn e Instagram. Daniela Tomé no LinkedIn e Dani Tomé no Instagram. Tem uns posts Tomé legais tem lá. H? Com H, exatamente. Desculpa. É tão comum para mim que até esqueço. Dani Tomé com TH. Muito bom. Muito obrigada, meninas. E feliz Dia do Profissional do RH, né? Que é dia 3, essa semana, estamos comemorando, parabéns. E obrigada, pessoal, por participar aqui conosco. Os vídeos estão sendo postados, tanto no Facebook da Nath, depois no YouTube também, né, e no meu, que é Denise Brianza. Sigam e assistam. Então, nós estamos convidando sempre profissionais especiais, como a Daniela Tomé, para compartilhar suas experiências conosco. Muito obrigada. Obrigada, gente. Não percam, semana que vem, uma designer toda especial, ela vai contar a experiência dela com marketing, com redes sociais, né? Administradora de redes sociais. Administradora, aliás, desculpa aí, uma administradora de redes sociais, ela vai contar toda a história dela, o projeto lindo que ela tem, então não percam. Dani, obrigada, Dê, muito obrigada pela oportunidade, e vocês todos que acompanharam a gente, obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, pelos que acompanharam, e parabéns, meninas, pelo trabalho, muito bonito. Prazer estar aqui. Beijos. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.